Os influenciadores das redes sociais, Andrew e Tristan Tate, estão de volta às manchetes, de volta aos Estados Unidos e novamente algemados. A dupla foi presa no fim de semana em Miami durante investigações criminais que já se espalharam globalmente. Promotores britânicos pedem que a passagem dos Tate pelos Estados Unidos seja breve enquanto solicitam a extradição, para que os irmãos enfrentem dezenas de acusações. Confira os detalhes do ocorrido hoje no Tribunal Federal e uma conversa com um renomado advogado criminalista. E vou trazer um membro do Serviço de Marechais dos Estados Unidos que pode nos dar uma visão interna de como foi a prisão de Andrew e Tristan Tate. Bem-vindo ao Sidebar, da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Já faz um tempo desde que falamos sobre Andrew e Tristan Tate, os influenciadores das redes sociais autodeclarados misóginos que atualmente enfrentam acusações criminais em mais de um país. Enquanto gravo isso, os irmãos estão sob custódia federal em Miami, Flórida. Eles aguardam a decisão de um juiz sobre a possível extradição ao Reino Unido para responder por crimes sexuais. Andrew Tate, de 39 anos, e Tristan Tate, de 38 anos. Eles têm dupla cidadania nos Estados Unidos e Reino Unido, mas nos últimos anos, ambos têm estado entrando e saindo de prisões na Romênia. Os dois se mudaram para a Romênia depois de criticarem a falta de liberdades em outros países na internet. No final de 2022, Andrew e Tristan foram presos junto com duas mulheres. Eles foram acusados de atrair mulheres para exploração sexual e coisas como sites de trabalho sexual, com promessas de relacionamentos românticos ou de que os irmãos Tate ajudariam elas a avançar em suas carreiras de influenciadoras. Andrew Tate afirmou várias vezes que não há provas contra ele e que há uma conspiração por trás disso. Eles ficaram presos e em prisão domiciliar até que um tribunal suspendeu as restrições de viagem e, no ano passado, permitiu que saíssem do país, fossem à Flórida de jato particular e depois voltassem à Romênia. O caso na Romênia ainda está em andamento, mas teve obstáculos processuais, segundo reportagens locais. Mas, ao mesmo tempo em que eles enfrentavam acusações em Bucareste, várias mulheres no Reino Unido também apresentaram denúncias contra os Tates. E agora esses homens estão enfrentando dezenas de acusações lá. Então, quando eles desembarcaram em Miami no sábado, desta vez foram detidos com base em um mandado sigiloso como parte de um pedido de extradição. De acordo com o Serviço de Promotoria da Coroa no Reino Unido, Andrew e Tristan estão sendo acusados em conexão com mais 4 supostas vítimas e incidentes que teriam ocorrido entre 2010 e 2017. Então, além dessa longa lista de acusações que eles já enfrentavam, de acordo com reportagem do The Guardian, agora eles enfrentam dezenas a mais. O Serviço de Promotoria da Coroa acusou Andrew de mais 7 crimes de estupro, 3 crimes de organizar ou facilitar tráfico para exploração sexual, 3 crimes de agressão com lesão corporal e 19 acusações adicionais por delitos relacionados a imagens indecentes de criança e pornografia extrema. Então, ao todo, segundo a BBC, Andrew agora enfrenta um total de 42 acusações no Reino Unido. Tristan enfrenta 17 acusações. O chefe da divisão de crimes especiais do Serviço de Promotoria da Coroa, Malcolm McCarthy, afirmou: essas decisões ocorreram após recebermos novas evidências da polícia de Bedfordshire e aumentam para 7 o total de supostas vítimas no caso. Agora, os advogados dos Tates negaram veementemente qualquer irregularidade. O advogado Joseph McBride afirmou em declaração que o mundo sabe da inocência de Andrew e Tristan Tate e que seus inimigos sabem disso ainda mais. É por isso que foram atacados, ele acrescentou. Entendam o que a Grã-Bretanha fez. Há um acordo antigo entre os governos do Reino Unido e da Romênia para que o Reino Unido não peça extradição enquanto houver processos romenos em andamento. Esses processos ainda estão ocorrendo. Esse acordo existe porque nenhum país pode violar a soberania judicial de outro por conveniência política. O Reino Unido rompeu sua palavra quando lhe foi conveniente. É isso que eles são. Essa demanda de extradição tem um único propósito: sequestrar Andrew e Tristan por meio de burocracia antes que um júri americano exponha a verdade para o mundo inteiro. Estamos confiantes de que assim que um juiz competente analisar os fatos e assim que o Departamento de Justiça enfrentar esse abuso flagrante de sua própria autoridade, Andrew e Tristan Tate serão libertos. Os Estados Unidos não fazem o trabalho sujo político da Grã-Bretanha aqui, nunca. McBride disse que as prisões foram autorizadas por um funcionário subalterno do Departamento de Justiça. O departamento teria informado à Associated Press que a liderança da divisão criminal aprovou as prisões.
Matt Jury, que já participou deste programa antes, um advogado que representa 4 supostas vítimas britânicas, disse o seguinte ao The Guardian, abre aspas, Andrew Tate agora enfrenta a real possibilidade de extradição para o Reino Unido após anos de campanha pública das 4 mulheres britânicas que represento. Elas passaram anos lutando para que alguma ação fosse tomada, e agora peço às autoridades que garantam que este caso prossiga o mais rápido possível. Andrew e Tristan Tate são acusados de alguns dos crimes mais graves, incluindo múltiplas acusações de estupro e tráfico de pessoas. É hora de enfrentarem a justiça. A BBC explicou o caminho que esse tipo de solicitação percorre, certo? O Ministério Público elabora um pedido. Ele é certificado por um juiz. O pedido final vai ao Ministério do Interior, que o envia ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Depois, um tribunal dos Estados Unidos analisa o caso e o secretário de Estado Marco Rubio teria a decisão final sobre a extradição. E já houve rumores no passado de que os Tates, que ambos demonstraram apoio ao presidente Donald Trump, poderiam contar com a intervenção dele em seus casos legais, mas o presidente já disse anteriormente que não sabe nada sobre os casos dos Tates. Isso de acordo com reportagem da revista Time. O veículo relata que Donald Trump Jr. já afirmou que a prisão dos irmãos na Romênia era, abre aspas, loucura total. Agora, um advogado especialista em extradição, Ben Keith, disse ao jornal The Times, no Reino Unido, que se os Tates decidirem contestar o pedido de extradição, o caso pode ficar preso no sistema jurídico britânico por meses. Sei que mudei de assunto, mas alguém aí tem um gato? Isso é importante, preste atenção. Todo mundo quer seu gato saudável e feliz, certo? Alimentar com Smalls, nosso patrocinador, é a melhor escolha. A maioria das rações para gatos usa ingredientes baratos, subprodutos de carne e artificiais, prejudicando a saúde do seu gato. Mas a Smalls é diferente porque as receitas deles são feitas com ingredientes 100% próprios para consumo humano e sem conservantes que você encontraria na sua geladeira. Gatos dependem de proteína para ter energia. Eles precisam de muita hidratação para ficarem saudáveis e em forma. Felizmente, a Smalls agora tem ao menos 80% de proteína animal e ingredientes frescos cozidos suavemente, preservando nutrientes, hidratação e sabor. 88% dos tutores de gatos dizem que, após usar Smalls, seus gatos têm melhor digestão, pelos mais brilhantes e mais energia para brincar. Especialistas também elogiam. A Forbes elegeu a Smalls como a melhor ração para gatos. Avaliadores do BuzzFeed disseram que seus gatos adoraram o produto. A alimentação é essencial para a saúde do seu gato. Experimente Smalls, ganhe 60% de desconto no seu primeiro pedido, além de frete grátis e petiscos para sempre quando você acessar smalls.com/sidecar. Então, temos muito para falar. E também tivemos a audiência que aconteceu hoje, sobre a qual vou falar. Mas primeiro, 2 pontos de vista diferentes sobre isso. Primeiro, quero chamar o advogado de defesa criminal Bradford Cohen, renomado por atuar em casos de destaque e com celebridades. Pedi a opinião dele sobre o que devemos considerar aqui. Veja. Bradford, bom te ver. Obrigado por seu tempo. Isso é um grande acontecimento. Isso é um grande acontecimento. Eles são presos enquanto estão em Miami. Agora recebem essas acusações adicionais além de todas as outras acusações que já enfrentavam. Eles têm o caso da Romênia. Há uma possível investigação na Flórida. Qual é a sua percepção geral sobre o que aconteceu no fim de semana? A percepção geral é, você sabe, basicamente, eles estavam na Flórida. Eles são presos por causa dessa extradição. Eles ainda têm aquele caso pendente na Romênia. E é isso que vai ser tão interessante sobre essa extradição, porque havia um suposto acordo com o Reino Unido sobre quem teria prioridade. E nós frequentemente fazemos isso com diferentes estados que podem ter casos diferentes contra indivíduos. Então é mais ou menos onde eles estão agora. Eles têm esses casos pendentes na Romênia, eles têm casos pendentes na Inglaterra. Essa extradição é para o caso na Inglaterra, que basicamente seria suspenso até que os casos na Romênia fossem resolvidos. Por que eles gostariam de lutar contra a extradição? Qual é a preocupação em voltar para o Reino Unido? É que, se eles voltarem para o Reino Unido, eles podem receber. Eu não sei exatamente como funciona a questão da fiança lá. Mas será que eles estão preocupados que, se forem para lá, talvez não obtenham liberdade sob fiança e acabem detidos, ficando atrás das grades enquanto aguardam o julgamento lá? É tipo, vamos lutar o máximo que pudermos aqui nos Estados Unidos, mas eu também não sei como funciona se eles estiverem lutando contra a extradição aqui. Eles permanecem detidos aqui? Então vamos por partes. Você falou muita coisa aí, deixa eu explicar melhor, certo? Então. Sim, acredito que contestam a extradição porque, inicialmente, existia um suposto acordo antigo com o Reino Unido para não buscar extradição enquanto o caso da Romênia estivesse pendente.
e acho que alguém, talvez do Departamento de Justiça ou outra pessoa, decidiu apresentar esse mandado ao magistrado. E o magistrado aprovou. É assim que o mandado é emitido. É assim que começa a extradição. Agora, essa é a primeira fase. A segunda parte do motivo pelo qual eles contestariam a extradição. Bem, o primeiro motivo é por causa desse acordo. E o segundo motivo é porque eles provavelmente permaneceriam sob custódia durante a transferência para a Inglaterra. Eles já passaram por isso na Romênia, certo? Ficaram sob custódia por cerca de 8 meses a um ano sem acusações formais. Depois, algumas acusações foram apresentadas e outras retiradas, permanecendo algumas pendentes. Todos os pertences deles foram apreendidos. Quero dizer, a situação na Romênia foi um pouco louca em relação a como tudo aconteceu e como eles não podiam ir a lugar nenhum. Então, obviamente, eles têm medo, eu imagino, de permanecer sob custódia. Agora, como funciona o processo de extradição nos Estados Unidos? Geralmente você não tem direito à fiança no caso de extradição, e como isso funciona é que a seção 3184 do título 18 do USC meio que controla isso, certo? Analisamos a determinação da fiança para avaliar risco de fuga ou perigo à sociedade. Eles não têm direito à fiança e, na maioria dos casos como esse, as pessoas não recebem fiança. Agora, por que o caso deles é diferente? Algumas coisas. Primeiro, eles estavam soltos. Nada aconteceu. A sociedade permaneceu segura. Segundo, eles são pessoas muito conhecidas. Se quisessem fugir, já teriam fugido. Eles poderiam ter ido para o Vietnã. Eles poderiam ter ido para outros países que não têm nenhum acordo de extradição com ninguém. Romênia, América, Inglaterra, eles poderiam ter ido para esses países, mas não foram. Por isso considero o argumento de risco de fuga um pouco fraco. E aí tem essa terceira coisa que para mim é realmente a mais importante, que é o Reino Unido tinha um acordo que dava prioridade à Romênia. O argumento seria basicamente que isso foi um agente agindo por conta própria, que apresentou um mandado e ele foi assinado por um magistrado, e esse magistrado, sabe, não tinha ideia de nenhum tipo de acordo com o Reino Unido sobre o incidente romeno. Então eles têm uma infinidade de coisas para resolver. No fim, tudo vai se resumir à audiência de extradição. E também se o Reino Unido está disposto a oferecer algum tipo de fiança ou algum tipo de liberação da própria extradição e deixá-los ir para a Inglaterra por conta própria. Você acha que a Casa Branca vai se envolver? Por que eu digo isso? Então, o Sr. McBride disse aos repórteres na segunda-feira: "Eu acredito que Marco Rubio e o resto do governo Trump não são fãs do comunismo. Eles não são a favor de processar pessoas por exercerem a liberdade de expressão. Acredito que, por princípio e pelos motivos de sua eleição, eles não gostariam de ver dois cidadãos livres serem presos por razões políticas em outro país." Acho isso interessante. Não sei se a Casa Branca vai se envolver ou não, ou se necessariamente precisa se envolver. Acho que vai haver trocas de e-mails. Acho que vai haver depoimentos sobre o Reino Unido concordar em abrir mão de qualquer extradição até que o caso da Romênia esteja encerrado. Não sei se isso será necessário, mas acho que haverá algum argumento sobre justiça, certo? Se o Reino Unido realmente concordou, se o Reino Unido realmente concordou em esperar até que o caso na Romênia terminasse, o que não é incomum. Muitos países, muitos estados fazem isso. Se você olhar o caso de Little Dirk, ele tem um processo pendente em Chicago, ele tem um processo pendente na Califórnia. Eles precisam dar algum tipo de prioridade para decidir quem vai recebê-lo primeiro. Então existe jurisprudência e algumas boas histórico de diferentes países dando prioridade a esses estados. Eu não conheço esses países. Eu não acho que eles vão precisar se envolver. Eu acho que isso vai ser uma questão do DOJ e vai ser sobre se esse mandado foi emitido por engano, basicamente, onde eles não sabiam que o Reino Unido tinha esse acordo. E alguém do DOJ pensa: espera aí, eles têm um mandado em aberto. Vamos simplesmente submeter isso a um magistrado, o que é incomum, mas acontece. Então, eu não acho que a Casa Branca necessariamente vai precisar se envolver, mas eu também acho que essas são circunstâncias incomuns e é um caso incomum. Então, não me surpreenderia se, você sabe, o secretário de Estado se envolvesse nesse tipo de caso. Sei que a lei e as acusações são diferentes, mas sobre o que enfrentam no Reino Unido, quero sua impressão.
Então, só para reiterar, Andrew Tate está supostamente enfrentando 42 acusações, estupro, tráfico de pessoas, imagens indecentes de criança e agressão. Tristan Tate, 17 acusações, certo? Agressão sexual, estupro, tráfico. Estamos falando de o quê? 59 acusações entre eles. Já sabemos que eles estavam enfrentando acusações de estupro e tráfico de pessoas no Reino Unido, de alegações que vão de 2012 a 2015. Parece que isso se refere a uma investigação envolvendo 7 mulheres, que aconteceu ou supostamente aconteceu no leste da Inglaterra, entre 2010 e 2017. Eles também respondem a processo civil no Reino Unido, movido por 4 mulheres que alegam ter sido agredidas sexualmente por eles. Então, fale para mim sobre a gravidade dessas acusações e como um advogado de defesa lida com elas. Então, as acusações são muito graves, obviamente. As alegações são muito graves. O que as alegações, na minha opinião, não mostram são esses processos que estão pendentes. Acho que havia um processo pendente nos Estados Unidos, mas não sei se foi arquivado. Muitas dessas coisas estão em fase de produção de provas. E houve algum avanço no sentido de que as histórias não eram exatamente como essas jovens estavam dizendo que eram. Então, como o advogado de defesa contesta essas acusações, é exatamente como estou dizendo. Você sabe, você pergunta sobre os incidentes, você vê quais são as provas, você vê que tipo de evidência está pendente, se há provas externas, se existem testemunhas que supostamente estavam lá e se essas pessoas relataram isso logo depois ou não. Por que demorou de 2010 até agora para essas alegações virem à tona? Por que há esse lapso de tempo? Todas essas coisas diferentes são questionadas e tentamos descobrir as respostas para elas. Você sabe, essas alegações são sempre horríveis. O caso do Sean Combs, aquelas alegações eram horríveis e então ele acabou sendo absolvido da maioria daquelas acusações. Então, pelo menos nos Estados Unidos, todo mundo é presumido inocente mesmo depois que o julgamento começa. Então você tem esse presunção de inocência durante todo o julgamento e só depois que o júri decide se você é culpado ou inocente. Então, quando eu olho para esses casos, as acusações em todos os casos, você sabe, nunca há acusações boas em casos, elas sempre são ruins. Acusações sexuais estão entre as piores porque afetam sua reputação, afetam quem você é. Diferente, você sabe, de um caso de furto de grande valor, ou se for algo desse tipo, sabe? Quando pensamos em casos de agressão sexual, você começa a pensar, é uma mente depravada, como em um caso de assassinato? E como defendemos um caso de assassinato da mesma forma? Nós exigimos que o promotor cumpra seu ônus da prova e fazemos com que eles provem o caso deles. E se tivermos uma defesa para isso, se tivermos testemunhas que estavam lá e dizem algo contrário ao que estava acontecendo, então as apresentamos. É como qualquer coisa. E sempre que eu pego um caso, todo mundo sempre diz: esse cara já era ou esse cara já era. Já tive casos em que uma arma com DNA e impressões digitais foi achada no porta-luvas do carro dirigido pela pessoa e ainda assim consegui absolvição. Então, eu não sei todos os fatos e circunstâncias do caso. E quando soubermos, vamos descobrir qual vai ser a defesa. Você ficaria preocupado com a possibilidade de os comentários anteriores deles na internet e em entrevistas terem algum peso neste caso? Acho que, no mínimo, mesmo se estivermos falando aqui nos Estados Unidos, é uma questão de seleção do júri, de como encontrar um júri justo e imparcial. Porque essa é a diferença entre eles e outras pessoas que acabam sendo presas e acusadas. Às vezes isso surge do nada, às vezes é como: eu não sei. Eu não sabia nada sobre Bill Cosby, não fazia parte do círculo dele. Mas você gosta de gelatina. Algumas pessoas diziam: eu o conhecia, não me surpreende. Outras reagiam: o quê? O pai da América? De onde veio isso? Andrew e Tristan Tate. Agora, de novo, eles são inocentes até que se prove o contrário. Mas eu tenho que perguntar, tipo, os comentários deles, eu me pergunto se isso pode ser uma complicação para eles. Por exemplo, ao tentar conseguir um júri justo e imparcial. De novo, eu não conheço todos os critérios legais no Reino Unido e como a lei funciona, mas também, eu só imagino, eu me pergunto se isso poderia ser usado como evidência. Então, isso sempre me preocupa quando estou representando alguém de destaque, porque sempre vão existir declarações ou sempre vai ter alguma coisa na internet, especialmente agora, mesmo com pessoas que não são de destaque, sabe? Tipo,
Mas quando eu represento indivíduos, pessoas de alto perfil, o que já aconteceu muitas vezes, isso me preocupa em relação ao que eles disseram. E o que me preocupa ainda mais, às vezes, é como os promotores usam isso, como eles distorcem para usar. Isso acontece muito também. Olhe para as letras de rap que estão sendo usadas hoje em dia. E eu já tive casos em que promotores estaduais ou federais manipularam as palavras para encaixar na narrativa deles, ou, sabe, mudaram completamente. Então é a mesma coisa com as letras de rap. Sabe, isso me preocupa quando o cara fala, tipo, eu carrego uma 45 e passo na quebrada. Isso me preocupa, pois sei que preciso lidar com isso. Então, tudo vai depender do que eles usariam e de como usariam isso. E eu acho que isso deveria ser realmente analisado, pelo menos nos Estados Unidos. Sempre fui a favor de realmente limitar o escopo das letras de rap, limitar o escopo do que uma pessoa diz, porque somos um país, e somos um país com liberdade de expressão. Limitando para que seja adaptado ao caso concreto, um indivíduo dizendo, ei, eu não gosto, sabe, de mulheres que são promíscuas, e aí, sabe, essa pessoa está envolvida em um caso de natureza sexual. E de repente o promotor quer trazer essa declaração só para, eles vão dizer que é para outra coisa, mas sabemos que é para prova de caráter. Isso realmente não deveria ser permitido. Então, isso me preocupa e incomoda, sim. Depende do que é a declaração e de como vão apresentá-la. Quero te perguntar mais uma coisa sobre isso. Também está sendo noticiado pela CNN que a Flórida está investigando os irmãos, que há uma investigação criminal em andamento. E o procurador-geral da Flórida, James Offmeyer, postou no X depois que foi anunciado que os irmãos foram presos, como as mesas viram, ponto, ponto, ponto. Como isso está afetando qualquer possível caso ou investigação na Flórida? Não entendi o tweet, como as mesas viram. Li e fiquei pensando que ele quis dizer algo. Achei outra coisa, tipo, o jogo virou. Como o jogo virou. Não entendi o que ele quis dizer. Obviamente, sabe, escuta, se há uma investigação em andamento, você lida com uma investigação em andamento. Eu não lido muito bem com ameaças. Eu não ligo, sabe? Advogados me mandam cartas o tempo todo sobre seus clientes e coisas desse tipo. Eu realmente não me importo com cartas. Não me importo com ligações. Não me importo com tweets. Tipo, se você tem um caso, apresente o caso. Se não tem um caso, então não apresente e não fique tweetando sobre isso. Então, eu sou um cara que gosta de dar um soco na cara das pessoas. E não avisar, sabe? Tipo, olha, se você continuar fazendo isso, eu vou te dar um soco na cara. Tipo, só faça. Ou você dá um soco na cara ou não dá. Então, para mim, é uma daquelas coisas em que as ameaças não significam nada. As ações valem mais do que as ameaças. E se você tem alguma coisa, então mostre. Enquanto conversamos, minha produtora Savannah comentou: é uma piada de The Office. Michael Scott diz: como as mesas viraram nossa. Então acho que ele está fazendo uma piada. Eu não sou, sabe, tão descolado quanto o James, que é o procurador-geral da Flórida. Ele é muito mais descolado, ele é muito mais descolado do que eu. Eu não entendi. Li aí, talvez seja por eu ser tão velho. Não entendi, mas é bom colocar em contexto. O que devo dizer? Não sei o que é isso, coloque em contexto. Mas ainda assim, como eu disse, eu nem faço piadas sobre isso, tipo, quando você move um processo contra alguém ou está levando um caso contra alguém a julgamento, nunca é algo para brincar. Então já ouvi promotores me dizerem: esse vai ser um julgamento divertido e vai ser um bom treino para mim. Tipo, sabe, você tem a vida de alguém nas suas mãos e isso não é um treino, não é um julgamento divertido, é algo que eu levo extremamente a sério. Acho que muitos dos meus funcionários levam isso extremamente a sério. E como eu disse, não é algo para se brincar. Então, se você tem algo, apresente o caso. Se não tem, não apresente. Vamos ver onde isso vai dar. Bradford Cohen. Sempre o melhor. Certo. Agora chamo Emily Maddox, membro do Serviço de Marshals dos Estados Unidos Assuntos Regionais, Escritório de Operações Internacionais do Norte da Europa. E ela vai nos contar agora como foi a prisão de Andrew e Tristan Tate, como isso aconteceu. O que não vimos em todas as imagens que apareceram nas redes sociais. Aqui está Emily. Emily, muito obrigado por dedicar seu tempo. Então, antes de tudo, só para que nossos telespectadores e ouvintes saibam, você estava, ou melhor, você fez parte da prisão dos irmãos Tate, correto? Sim, isso mesmo. E em que função? Certo, eu trabalho para o Serviço de Marshals dos Estados Unidos e nossa agência foi responsável por realizar a prisão.
Os marshals designados para o Distrito Sul da Flórida e Miami foram os que efetuaram a prisão no sábado. Você pode nos dar mais contexto sobre como isso aconteceu, quando aconteceu e qual foi o processo? Claro, os Estados Unidos têm um tratado de extradição com o Reino Unido. E, de acordo com esse tratado, houve um pedido de extradição feito pelas autoridades do Reino Unido. Esse pedido foi então encaminhado pelo Departamento de Justiça. E uma vez considerado, uma vez que o pedido foi aprovado, ele foi encaminhado para o Distrito Sul da Flórida e um mandado foi emitido por uma juíza federal em Miami. Assim que o mandado foi emitido, ele foi então atribuído ao Serviço de Marshals dos Estados Unidos para realmente sair e efetuar a prisão nesse caso. Por que aquilo aconteceu exatamente quando eles iam para o evento de luta? Há alguma estratégia ou motivo específico para ter ocorrido naquela hora? O motivo pelo que eu posso compartilhar é que naquele momento, publicamente havia informações disponíveis de que os irmãos Tate iriam participar daquele evento. E então a decisão foi tomada para que fosse feito naquele momento. Existe uma preocupação em relação a eles, sendo pessoas de alto perfil, ricas? Isso influencia na prisão? Claro, sim, isso sempre vai influenciar, assim como muitos outros detalhes. Nossa prioridade sempre será efetuar uma prisão da forma mais segura possível. E esse é o nosso principal prioridade. Nesse caso, como em outros. Então, vimos vídeos nas redes sociais, inundou as redes sociais, todos esses vídeos deles sendo detidos. O que não vimos? O que não vimos nem foi registrado pela câmera corporal sobre como foram presos, processados, que perguntas receberam e como foram revistados. O que está acontecendo que não vemos? Então, a grande parte que você não vê é esse processo legal que eu expliquei antes, né? O processo de realmente chegar ao ponto de um mandado ser emitido. Mas, neste caso, a prisão foi muito rápida. Realmente não houve nenhum problema ali. E, portanto, realmente não há muita coisa acontecendo ali que você não veja. Quantas unidades diferentes são designadas para uma prisão como essa? Quantos profissionais diferentes? Certo. Então, depende da prisão. E eu não tenho o número exato daquele dia. Mas as forças-tarefa do Serviço de Marshals dos Estados Unidos, como a do Sul da Flórida, são compostas por várias agências de aplicação da lei da região. Isso incluiria, por exemplo, o Departamento de Polícia de Miami, além de outras agências federais, estaduais e locais que compõem a força-tarefa. Então, vários deles teriam estado presentes naquele dia. Entendi. Olha, eu já mencionei isso antes e parece que vai ser uma grande questão legal, uma briga de extradição. Existe esse tratado, certo? Havia esse acordo entre o Reino Unido e a Romênia de que, se houver um processo romeno em andamento, o Reino Unido não pode, sabe, emitir o mandado ou buscar a extradição dos irmãos Tate até a conclusão dos processos na Romênia. Eu não sei o quanto o Serviço de Marshals dos Estados Unidos se envolve nisso, mas existe um momento em que eles dizem que não podemos fazer isso por causa da Romênia? Ou isso chegou a ser levantado por causa da Romênia? Ou as autoridades romenas entraram em contato dizendo que não podemos fazer isso? Reino Unido, desculpe, mas há um conflito aqui. Certo, não posso falar sobre isso especificamente. A autoridade sob a qual o Serviço de Marshals dos Estados Unidos estava agindo era o mandado de prisão federal emitido por um juiz do Distrito Sul da Flórida. Então é aí que o Serviço de Marshals dos Estados Unidos tem nossa autoridade, assim como em qualquer outro caso em que um mandado de prisão é emitido. As questões legais por trás disso não são realmente algo em que nos envolvemos. Entendi. Houve algo sobre a prisão deles, sobre eles terem sido detidos? Eles disseram ou fizeram algo que você possa nos contar que foi digno de nota?
Não, pelo que eu entendi, mesmo não estando lá no local, eles foram cooperativos e a prisão foi realizada sem nenhum tipo de incidente ou problema. Nenhuma arma com eles ou algo assim? Não. Emily, obrigado pelo seu tempo. Acho isso interessante e gostaria de ouvir sua opinião sobre o que devemos considerar quando esse tipo de prisão ocorre, especialmente esta. Claro, obrigada, fico feliz em estar aqui. Certo, então, como eu disse, houve uma audiência hoje muito breve. Diante da juíza magistrada dos Estados Unidos, Lauren Lewis, foi marcada nova audiência para segunda-feira. O advogado afirmou que vão contestar a extradição. Os irmãos estiveram no tribunal hoje. Eles estavam usando uniformes bege de prisão, algemados. Tudo isso de acordo com a reportagem da Associated Press. E veja, este é o começo do que pode ser uma disputa pela extradição muito interessante e possivelmente complicada. O juiz terá que determinar se eles cumprem ou não as condições de extradição, se, como falamos, toda a questão da Romênia vai complicar isso. Então vamos ver para onde isso vai e vamos ficar de olho no que acontece entre agora e a próxima segunda-feira. E claro, o que acontece na próxima segunda-feira. E isso é tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Também pode nos acompanhar no Peacock da NBC. Me siga no X, Instagram e no programa Jesse Weber ao vivo na News Nation, de segunda a sexta às 23 horas no horário do leste. Até a próxima!